Tipos de arquivos. Essa apresentação ela é uma complementação dos sistemas operacionais. Por quê? Porque as mídias dentro do computador estão armazenadas em arquivos. Todo o texto, imagem, música ou vídeo, programas, apresentações, planilhas e etc. Todos esses tipos de mídias são armazenados em arquivos. No Windows, e atualmente de certa forma também no Linux, o que identifica os arquivos são as extensões. Uma extensão de arquivo define o que ele é. Um arquivo que contém digitalizados sons, imagens, vídeos ou mesmo um programa que executa uma determinada tarefa. Certo? Vou passar alguns exemplos de forma bem rápida. Um arquivo, por exemplo, chamado relatório.doc, ele é um arquivo de texto que pode ser aberto no Word ou no LibreOffice Writer. Por que não se vê um arquivo .doc? Esqueça essa parte que está em branco, concentre-se na parte amarela. Porque o Windows protege esse arquivo para que você não faça uma alteração indesejada, não transforme ele em um outro tipo de arquivo, porque ele não vai se transformar em outro tipo de arquivo, ele só vai ficar com outro nome. Então, se você mudar de .doc para .xls, por exemplo, que é o arquivo do Excel ou do Calc, ele não vai se transformar num arquivo do Excel. Você não vai conseguir mais abrir ele. Então, o Windows protege, mas se você clicar com o botão direito sobre o arquivo e for na opção propriedades, ele vai aparecer a extensão desse arquivo. O PPT, um arquivo do PowerPoint, ou do Impress. O JPG é um arquivo de imagem, muito comum em câmeras digitais. O AVI e o MPG são arquivos de vídeo. Por que eles têm extensões diferentes? Porque eles são codificados de forma diferente. Assim como o MP3 e o WAV, que são arquivos de áudio, também são codificados somente de forma diferente. O TXT é um arquivo de texto simples. Qual que é a diferença dele, texto simples, para o DOC, que é o texto do Word? Um arquivo de texto do Word pode ser formatado. Você pode deixar o texto em negrito, itálico, mudar a fonte, fazer o que você quiser. No TXT não. O Excel.exe, por exemplo, exe é um arquivo executável. Então, quando você abre lá a tua planilha.xls, qual o programa que vai abrir essa planilha? O Excel.exe. Então, por trás de um programa existe um executável. No caso do Excel é o .exe. Command.com. .com também é um tipo de arquivo executável. Por que é importante saber? Ele não é tão utilizado mais, mas você pode receber vírus com a extensão .com pela internet. Não tem nada a ver com o .com do endereço de internet, certo? Se ele vier anexo ao teu endereço de e-mail, procure não abrir. Assim como o SCR. O SCR é um arquivo de proteção de tela. É muito difícil ele ter alguma utilização via e-mail, então quando receber também não abra. .zip, .rar são arquivos compactados. Quando você tem um arquivo muito grande que não cabe no teu pendrive, vamos supor que o teu pendrive seja pequeno, de 2 GB, e você tem um filme que você gravou com 3 GB, não cabe. Então você vai tentar compactar ele no formato zip ou no formato rar para que ele caiba no teu pendrive de 2 GB, certo? Só um exemplo, a grosso modo. Zip e rar também são equivalentes, mas com técnicas diferentes. SWF, que é o nosso foco aqui nesse trabalho, é um arquivo do Shockwave Flash ou do Adobe Flash, e ele pode conter programas e jogos. A maioria dos jogos que nós vamos trabalhar adiante são em formato SWF. E finalizando aqui o PDF, que é também um arquivo de texto, que pode ter texto, imagens. Por que ele é importante? Porque se você fez um arquivo no Word, você precisa imprimir em outro local, por mais que você tenha a mesma versão do Word, em computadores diferentes, ele pode abrir de forma diferente. O que você tem não é exatamente o que você vai ter impresso. Então, o que você pode fazer? Lá no Writer, por exemplo, o LibreOffice Writer, você vai exportar o teu arquivo .doc para o formato PDF. E daí você pode levar para qualquer lugar e mandar imprimir, que ele vai sair exatamente o que você está vendo. HTML, todas as páginas da internet são em formato HTML, Algumas que são programáveis, pode ser em ASP, em outros tipos de linguagem que não vem ao caso. Mas o formato básico da internet é o HTML, o HTML, como pode se ver. BMP é um arquivo de imagem, paralelo ao JPG, era muito utilizado no Paintbrush, ainda pode ser usado, mas ele fica muito grande também. Você pode
usar outra técnica para salvar e salvar em BMP, aliás, em JPG. E o PPS também é equivalente ao arquivo PPT. Qual que é a diferença? Quando você tem um arquivo .ppt, ele vai abrir o teu programa de edição, o PowerPoint ou o Impress. Se você tiver um arquivo PPS, ele vai abrir diretamente na apresentação, sem precisar que você abra o PowerPoint, pressione F5 ou solicite a apresentação, certo?